Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do programa Parábolas da Bíblia. Aqui conosco o pastor Marcos Adame, que continua nos auxiliando na explanação do assunto, onde continuaremos falando sobre a parábola do tabernáculo, comparando-a com a pessoa do Senhor Jesus. Pastor Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Marcelo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse assunto, O programa As Parábolas da Bíblia, onde neste momento estamos fazendo uma comparação, uma figura de linguagem, do tabernáculo com a pessoa do Senhor Jesus. Maravilha. O texto que nós vamos fazer a leitura está em Êxodo 27, verso 3 e 4, que diz assim: Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a cinza, e as pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Pastor Marcos, falamos de alguns aspectos e hoje nos chama a atenção o detalhe do tabernáculo, como o Senhor revelou, mostrando a Moisés todos os detalhes, numa precisão muito grande e um alcance profundo nos detalhes. Estamos falando do altar. Mas aqui há detalhe de peças de utensílio usados no altar para todos os que estão conosco. Exatamente, pastor Marcelo. O grande entendimento desta parte é que quando olhamos para o tabernáculo, vemos grandes peças, ou grandes partes. Na verdade, peças, onde vemos e vamos observar que tudo aponta para o Senhor Jesus. Então, quando falando dessas grandes partes, vemos como a porta, a cortinada, a cerca que cercava todo o tabernáculo, onde ficava ali em volta da tenda da congregação. Porém, o que vamos observar está, na verdade, o segredo do que se passa ali no tabernáculo. Porque quando fizemos, na verdade, a última referência ao altar do holocausto, nós estávamos nos referindo a um momento do culto levítico, que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus, que se cumpre em nosso culto referindo-se ao Pai. Porque Jesus, quando você olha lá no tabernáculo, tudo apontando para Jesus, então, porque Jesus é o quê? Jesus é o altar, Jesus é a vítima, Jesus é o sacerdote, ou seja, ele derramou o seu sangue, que é tipo do Espírito Santo. Então, o nosso culto ele é assim. Agora, o que temos de importante é que o ofertante ele chegava até ali no altar. Dali para adiante, ou dali por diante, o que era levado à presença de Deus, na verdade, era o resultado do que havia acontecido no altar, que era o altar do holocausto. Assim é quando nos apresentamos diante do Senhor, diante de Deus. A porta, sabemos que é Jesus, a grande porta. Fizemos o clamor pelo sangue de Jesus, que é a nossa chegada até o altar, ali tipifica o clamor pelo sangue de Jesus. E a partir daquele momento, a partir deste momento, nós passamos a ter acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, conforme descrito em Hebreus 10, 19 e 20, onde se cumpre a palavra: tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagra, pelo véu, isto é, pela sua carne.
Agora, com esses utensílios do altar, nós vamos ver como o culto processava dali para frente, né? É porque para comentar ou começar, esses utensílios eram manuseados pelos sacerdotes. Quando falamos de sacerdote, porque vinham da tribo de Levi, né? Os levitas, né? Porque todo sacerdote era levita. E estes elementos faziam parte do culto. Então, só os sacerdotes é quem podiam manuseá-los. No texto base, que foi a nossa leitura, foi citado em relação a algum desses utensílios, né? Como os garfos, as caldeirinhas, as bacias e também o crivo de bronze, né? Este, na verdade, o crivo de bronze, quando falamos dele ou dele, era como uma grelha, né, de um fogão onde a vítima ali, o cordeiro, ficava para ser assado, e o crivo estava cheio de brasa do altar, né, quente. Portanto, o crivo, quando nós falamos deste utensílio, o crivo ali do altar, essa grelha, né, cheia de brasas do altar, ela nos faz lembrar, ela nos aponta, ela nos faz entender que foi toda a dor que Jesus passou, né? Foi o seu extremo sofrimento, né? O extremo sofrimento que o Senhor Jesus ele passou na cruz do Calvário. Então isso trouxe uma dor intensa ao Senhor. Então quando nós falamos dessa dor intensa, quando nós olhamos para, né, esse crivo, que é tipo dessa grelha cheia de brasas do altar, isso nos aponta para toda a dor que Jesus levou, né, todo o seu extremo sofrimento que ele passou ali na cruz do Calvário. Engraçado, né? Ele assumiu todos os nossos pecados. Então, assim, o crivo, então, era uma peça do altar. Exatamente. Que demonstra ali a dor, o sofrimento, conforme você falou, exatamente, do Senhor Jesus. Mas a bênção é que nós não precisamos reeditar a morte de Jesus. Não. O sofrimento, o martírio, não há mais necessidade disso. Por quê? Porque Jesus, ele sofreu tudo isso por nós. Ele tirou de nós a condenação do pecado e nos deu a bênção de uma vida eterna. Vamos falar mais dos outros utensílios, pastor Marcos. Veja bem, né? Então, depois da realização do sacrifício, né, no altar, o sacerdote agora ele ia agir, né, na tenda da congregação, que será, na verdade, o próprio tabernáculo. Exatamente, que será o nosso próximo assunto, né? Isso. Então, na continuidade do culto, a gente está falando do culto, né? Então, na continuidade do culto, os demais utensílios eram utilizados, né? Como a caldeirinha, por exemplo, era utilizada. Vale neste momento citar que esses utensílios, pastor Marcelo, eles não eram de madeira, né? Mas todos eles eram de bronze, né? De cobre. Não havia madeira. Por quê? Porque todos os utensílios falavam da justificação. O bronze fala da justificação, né? Então, um dia fomos justificados pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus, que foi derramado, que é tipo do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós. Então, é isto que nos faz alcançar, que quando realizamos o culto, simplesmente não é um culto meramente humano, pastor Marcelo. E é interessante, Marcos, nós lembrarmos que é exatamente isso que faz com que os nossos cultos sejam aceitos por eles. Não são realizados cultos humanos, mas conduzidos pelo Espírito Santo. Daí a nossa busca contínua para alcançar aquilo que Deus quer que seja realizado em cada culto que nós fazemos. Exatamente, né? Exatamente. Quando, por exemplo, né, quando falamos da caldeirinha, né, das pás, que eram os utensílios usados ali, né, esses utensílios eram destinados a uma parte do culto e que era fundamental. Por quê? Porque era o término, né? Estava no término do sacrifício, né? Ali. Então, o que sobrava era o quê? Eram cinzas, né? E não podiam essas cinzas serem eliminadas de qualquer maneira.
havia uma orientação também para a forma de preservar as cinzas, né? Então, ela não podia ser jogadas ao vento, falando assim abertamente, mas eram separadas e levadas a um lugar limpo. E esse lugar tinha que ser no arraial, né? Glória a Então, Deus. as cinzas, o que eram as cinzas? As cinzas eram o resultado do culto. Por que falamos isso? Por causa da queima da madeira, né? As brasas que se apagavam. Então, virou cinzas, né? Apagou-se as brasas, o que sobrou? Qual o resultado? Assim. Cinzas, né? Cinzas. Então, mostrando o quê? Mostrando o fim do culto. Então, o culto ali tinha terminado. Então, tanto é que os israelitas, por exemplo, eles se alegravam ao perceber isso, né? Ou seja, o cordeiro foi morto, né? A vítima, né? O cordeiro foi morto. O sangue tinha sido derramado, né? Os ofertantes estavam agora voltando para comer o quê? Para comer a carne assada da vítima, do cordeiro, né? E assada no fogo, e não sozinhos, mas junto com a família. Junto com a família. E aquilo havia uma grande alegria naquele momento ali. E este era o momento o momento da finalização daquele culto, né? Então as pessoas, para você ter uma ideia, as pessoas elas paravam para ver os sacerdotes limpando as cinzas para levar para o arraial. Ou seja, enfim, né? Tudo foi feito, tudo estava consumado, por exemplo, né? E isto ocorre nos nossos cultos. Por quê? Porque Jesus, quando realizou a sua obra para a nossa redenção, o que ele disse? Né? Ele diz, olha, está tudo consumado, ou está consumado. E entregou o seu Espírito, né? E ao entregar o seu Espírito, quando o véu do templo, o que acontece? Ele se rasga de alto a baixo e iniciou naquele momento o que é a nossa alegria. Nossa alegria da salvação em Jesus. Então, o culto para nós é isso. É uma alegria de salvação em Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque essa alegria que nós temos de ir à casa do Senhor não vai simplesmente participar de um culto humano, meramente humano. A gente vai prestar um culto de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez em prol da nossa vida, né? Então, ou seja, é um culto que nos traz uma alegria, visto que pelo sangue de Jesus nós temos acesso agora ao verdadeiro santuário, né? É assim que nós entramos na presença de Deus. De Deus está até falando com a irmã, né? O sentido do culto. Quando é que o culto tem sentido para nós? Quando você está na igreja, você vem para prestar um culto ao Senhor, ofertar um culto ao Senhor. Então você entra no culto. E quando você entra no culto, porque entrar no culto é diferente de entrar na igreja, né? Então você entrou no culto. Quando você entra no culto, ali você, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, você vai ao santuário, você vai à presença de Deus. E é isso que nos importa, é isso que nos interessa. E esse é o sentido do culto para nós. Glória a Deus. Você falou uma coisa, Marco, que os ofertantes, depois que o culto tinha terminado, eles pegavam a carne e comiam, né? Exatamente. Então ali a vítima ali simboliza assada no fogo. Assada no fogo. Ela simboliza ali o sacrifício de Jesus, né? Tudo que ele tem feito por nós. E hoje nós não precisamos reeditar isso. Mas cada vez que a gente cita a palavra, e essa palavra não é na letra, essa palavra é revelada, a gente vem com essa alegria, né? Comendo da carne, né? Comendo a palavra, a alegria de podermos desfrutar de um conhecimento que vai além da razão humana. E isso é algo maravilhoso. Agora, esse aspecto da cinza é muito profundo, né? Interessante. É uma coisa maravilhosa. Aí acabou, não pode jogar fora. A revelação é maravilhosa. Tem um lugar limpo para ser colocado, exatamente, né? Nós vamos falar agora das bacias que eram utilizadas para recolher o sangue, que não poderia se perder, pois o sangue é vida. O sangue tem que estar no corpo. Sim. E diante disso tudo, o sangue era recolhido porque seria usado para aspergir o altar. Olha que profundeza. Aspergir o altar, também para consagrar o sacerdote
para a sua instrumentalidade no culto. E no caso do sumo sacerdote, esse sangue, ele entrava com sangue passando no polegar direito da mão, Exatamente. no polegar direito do pé e na ponta da orelha direita. Por quê? Era vida para ele. Então veja que a necessidade, a utilidade da bacia para o aproveitamento deste sangue. Sim. Assim também na igreja. Olha que profundidade. É a vida, porque nos atos de justiça, nas operações do Espírito Santo, porque o sangue fala do Espírito Santo, no meio da igreja, e a nossa maior alegria é quando podemos recolher ou reconhecer isso. Falar de como o Senhor está operando em nosso meio, como Exatamente. vimos nesse último seminário, contando como o Senhor está operando em todo o continente, principalmente lá no leste europeu. Ouvir aquele testemunho dos irmãos do leste europeu, a forma como Deus operou, é algo que traz muita alegria. Então é o sangue, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Isso é corpo, maravilhoso, né? no corpo. No corpo. É Glória a Deus. maravilhoso. É maravilhoso, Marcelo. Quando nós começamos a se analisar esses utensílios, né, que eram somente usados pelos sacerdotes, agora já no findar do culto, né, o culto já havia terminado, assim, é algo glorioso quando nós olhamos para cada significado de cada um deles, na verdade, onde tudo aponta realmente para o nosso Senhor, o Senhor Jesus, né? Outros utensílios, como os garfos, né, o braseiro, como nos mostra em Êxodo 27:3, Isso. né? Então, eles eram utilizados para quê? Para recolher também as cinzas do altar, né? No braseiro. E eram colocados, na verdade, nas bacias, né? Essas cinzas, para serem aproveitadas, né? Ou aproveitadas. Pois falam de quê? Falam da condição do crente de ser uma brasa viva, acesa, não apagada, né? Mas como brasa viva. Então, os sacerdotes, o que eles faziam? Eles pegavam as chamas, né? Por exemplo, para colocar brasa no incensário, né? Antes das cinzas se apagarem completamente, na verdade as brasas, né? Para que o sacerdote entrasse com fogo no altar, e tinha que ser fogo do altar, na verdade, né? Necessário para quê? Para reacender o incensário. Então o fogo tinha que ser do altar, não podia ser fogo estranho. Deus tratava com juízo se isso ocorresse, na verdade, como uma vez aconteceu, a Bíblia nos conta isso, né? Então isso também ocorre conosco, na verdade, olhando profeticamente, pois um dia nós fomos batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Um dia nós fomos batizados com o Espírito Santo. Então, quando você vê uma brasa se apagando, o que você faz? Né? Você sopra para que ela não se apague. Está apagando? O costume é soprar, né? Então, soprou para que ela não se apague. Então, podemos usar uma linguagem, na verdade, uma figura de linguagem, que este sopro, ele nos mostra que é o sopro do Espírito Santo, né? Renovando a bênção do batismo que o Senhor Jesus nos concedeu. E essas bênçãos permanecem em nossas vidas na presença do Senhor, né? Então, ou seja, é algo que não pode se apagar. A brasa, ela não pode se apagar. Fomos batizados com o Espírito Santo e devemos continuar sendo renovados no batismo com o Espírito Santo. E o que faz essa brasa não se apagar, esse batismo não deixar de existir, é esse sopro do Espírito que renova esse batismo em nossas vidas a cada dia. Glória a Jesus. Né? Glória E a eu Deus. quero aqui, Marcos, dirigir agora àqueles que estão conosco uma pergunta. Eu quero perguntar a você: como está a brasa viva em sua vida? Eu digo que todo este processo tinha o objetivo do culto.
E não era o culto de Moisés. Não era Não era o culto de Moisés. Era o culto. Era o culto que Deus revelava. Entendeu? Então, para nós como igreja, o Senhor nos fala, Marcos, que nós somos reis e sacerdotes. Exatamente. Então veja que maravilha. O Senhor não estabeleceu essa condição para simplesmente o pastor, mas toda a igreja, como o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, participa dessas bênçãos que são as ações do Espírito Santo, renovando em nós essa alegria do batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero lembrar uma coisa aqui muito importante. Naquela época, o culto era formal. Hoje, fazemos tudo pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, o mesmo culto, porém, não com a formalidade, mas em espírito e em verdade, porque assim procura o Senhor aqueles que adoram. Pastor Marcos, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e com essa rica e importante explanação de todo o tema. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcelo. A paz do Senhor a você que permaneceu conosco neste programa e te convidamos para mais uma na próxima edição. A paz do Senhor.